Bom, tô tendo o prazer de receber aqui hoje esse cara que ele faz de tudo, né? Você é humorista, você é roteirista, você também é publicitário, desenhista também, você é desenhista, né? Que você desenhava bem. E flamenguista também, né? Cara, turista. Todos, entre os istas tem esse último aí. Tem o Ista do Flamengo, Antônio Tabet. Pô, obrigado, meu irmão, por você ter vindo aí. Obrigado a você, é um prazer estar aqui. No meio da correria. Como é que é a história do Flamengo aí, tua? Que você Flamengo, você tem a história com o teu pai, eu conheço a história toda, o que você passou com seu pai e tal, quando era pequeno, mas tem uma história curiosa, né? De como você começou a virar Flamengo. Assim, meu pai sempre foi Flamengo e eu lembro, tenho uma memória infantil de ver o meu pai torcendo pelo Flamengo, né? E ele era muito aficionado, eu lembro que ele gritava vendo os jogos, ele sofria, às vezes ele ouvia pelo rádio, aquela coisa naquela época. E meu pai fumava. E eu nunca gostei de cheiro de cigarro, eu nunca gostei que meu pai fumasse. E eu lembro que naquela época, anos 80, imagina, que foi a época que eu cresci, o Flamengo quando jogava, você via, o Flamengo jogava com a meia normalmente vermelha e preta, e os adversários todos jogavam com a meia branca. Então, normalmente o Vasco jogava com meião branco, o Fluminense meião branco, o Botafogo com meião branco, o Atlético Mineiro, Santos, São Paulo, Corinthians. Branco não, listrado, sei lá. Às vezes era, mas às vezes jogava com branco também. Normalmente, os adversários do Flamengo jogavam de meião branco. E como a imagem da TV era meio ruim naquela época, não era 4K igual era agora, eu quando era criança, eu achava que as pernas dos jogadores eram cigarros, porque todo mundo usava chuteira preta, então era aquela coisa branca com a pontinha preta. E eu falava pro meu pai que a gente estava ganhando do time com perna de cigarro. E aí eu já comecei a pegar ojeriza pelo cigarro e, ao mesmo tempo, simpatia pelo Flamengo. Era só ele que fumava em casa, então? Só ele. E aí, quando eu fiz, sei lá, eu era muito criança, eu pedi de aniversário pro meu pai parar de fumar. E ele parou de fumar. É mesmo? Parou de fumar. E aí eu vi a camisa do Zico no armário do meu pai. Eu falei, caramba, é igual a camisa da TV. E ali eu virei Flamengo e aí não teve mais volta, né? Mas você chegava a jogo, essas coisas com ele? Não, eu comecei aí um pouco mais tarde. Eu lembro até hoje do meu primeiro jogo no Maracanã, aquela sensação indescritível de você entrar ali no hall dos elevadores. Na arquibancada. Nossa, arquibancada. Nossa, aí aquela rampa indo pra arquibancada, aquele cheiro de grama, aquele barulho, aquela multidão, É impressionante. É impressionante, é indescritível e aí foi, né? A gente, como filho, a gente ficava nas cadeiras, né? Então, a família do Zico ficava ali tudo. E quando a gente entrava no hall dos elevadores, subia, cara, que abria o elevador, meu irmão, era uma sensação, né? Porque era outro Maracanã, né? É mais ou menos a sensação que eu tive quando eu subi a rampa ali. Você vai subir uma rampa e vai criando uma expectativa. E aí a teu ponto de vista vai mudando e vai revelando o gramado. Nossa. E parecia que era você tem ido agora? Você tem recente? Você foi? Tenho ido. É diferente, né, cara? É muito diferente, mas era muito maior. Aquela geral enorme, assim, cheio de gente. Era cara, um negócio, era um coliseu, né? E agora ele é mais estádio, moderninho, mas é o Maracanã ainda, né? É o Maracanã. Não, claro. Diferente de tudo. Claro, você, meu pai, eu até falei pra ele que você vinha aqui, ele te mandou um abração. Me contou uma história que ele e minha mãe, eles iam na final da Champions, e minha mãe não pôde ir, ele deu de presente pra você um ingresso da final da Champions, que ele falou pra... O Zico me deu? Só você tá maluco, então. Se você falou que eu falei, porra, eu falei, caralho. Olha, eu acho que não. Você acha? Mas ele agora tá me devendo o ingresso da final da Champions. Porque senão isso daí vai pro... Eu falei assim, é mesmo? Eu falei, não sabia dessa história, vou contar pra ele. Eu fui no teu Instagram pra procurar essa porra. Eu falei, será que ele confundiu e botou? Eu acho que ele me confundiu, porque eu encontrei com o Zico na final da Champions de... mas tu encontrou ele. Não, eu encontrei com ele, mas eu encontrei com ele num hotel. Que era um hotel que tava o pessoal da Champions ali, tinham vários ex-jogadores, e tava ele, tava o Luiz Figo, tava Seedorf, tava... Qual país foi esse? Berlim. Tá na Alemanha, tá. Mas eu tava com o pessoal do Desimpedidos na época. A gente ia fazer uma matéria lá e tal. Foi nessa que eu fui? Eu não lembro. Eu fui, na verdade, em 2 finais de Champions, né? Que viagem. Eu fui numa final da Champions em Berlim, que eu acho que foi essa que eu encontrei seu pai. Se não foi essa, foi
na final do Inter e Bayern de Munique, que foi no Santiago Bernabéu, mas eu tava com a equipe da Globo ali, então não fui de ingresso, eu fui de imprensa nas 2 vezes. Que loucura. Mas se ele me conseguiu o ingresso... Se ele te conseguiu o ingresso, se ele não te conseguiu, ele tá te devendo o ingresso Obrigado, agora. Zico. Deve estar com fuso horário do Japão. Eu tenho tanta coisa para agradecer ao Zico na minha vida que mais uma... Se ele conseguiu o ingresso para mim, quem me deu o ingresso não falou que foi o Zico que conseguiu. Mas, Zico, de novo, obrigado. Mas foi pelo de Berlim. Se não foi, Zico está me devendo o ingresso agora. Ou então você ganhou um ingresso, não sabe que foi ele que deu o ingresso. Cara, o Zico, eu tô devendo muito pro Zico. O Zico tá me devendo nada nunca, pelo amor de Deus. Vocês fizeram na pandemia, teve uma live, vocês fizeram uma live no Coisa e tudo. Fizemos. Mas eu vi o teu depoimento. Que até fizeram você e o Bebeto, né? Naquela edição, né? No capítulo dos 70 anos dele. Sim. Que foi mais barato, né? Ali foi na auditório do Flamengo, ali, não foi? Foi na auditório do Flamengo. Me convidaram para falar sobre o Zico, assim. É que, assim, é muito... Você deve estar cansado de ouvir as pessoas venerando o seu pai tal. Aquela sensação. Eu, por exemplo, estou diante de Jesus. Uma vez que seu pai é Deus, você automaticamente vira Jesus. Você sabe que ele não gosta disso, né? Ele não gosta, nem eu gosto, mas tudo bem. Então Deus me perdoe. Mas assim, o teu pai é um ícone, assim. Ele é... Eu falo que a idolatria que a torcida do Flamengo tem pelo teu pai é muito difícil de você encontrar não tem. No mundo, assim, porque você vê que na Argentina as pessoas têm um pouco isso com Maradona, você vê que em alguns lugares... Mas a Argentina é o país, né? Aqui não, exatamente, Mas o Flamengo... Não deixa de ser. É o tamanho de uma nação, assim, os números do Flamengo são comparáveis ao de um país deve ter médio, mais que a Argentina. Né? Então você vê assim que a idolatria que teu pai exerce sobre as pessoas é muito difícil de criar um paralelo. Ao Feliz Natal no 3 de março. Exatamente. É muito complicado, assim. E é um cara que ele juntou ao longo da carreira dele uma série de atributos que não são só atributos técnicos ou físicos, etc. Teu pai era um cara que era muito humilde, ele é muito pé no chão, não é um cara arrogante, é um cara... assim, ele juntou todos os atributos que a torcida do Flamengo e que o brasileiro, de um modo geral, porque ele é querido por várias torcidas, gosta de ver num ídolo. E isso é muito difícil de ser replicado hoje em dia. Mas é o que o flamenguista busca nos seus novos ídolos, desde o seu pai. Às vezes até o amor pelo clube, né, cara? Coisa que o Leandro, por exemplo, é um cara que ele chora falando do Flamengo, coisa de maluco. Eu sou muito fã do Leandro. O Leandro, pra mim, é o maior lateral da história e o maior zagueiro da história. Ele era o maior gênio que o cara... Eu falo isso. Absurdo. Uma vez eu tive uma discussão com um jornalista da CNN, americano, jornalista esportivo. Americano. Pô, mas aí já não era nem para estar discutindo. Você tá falando de futebol. Mas é aquilo, você não é Boston? Você também é verdade, mas aí basquete aqui no Brasil pelo menos tem lá. Mas ele vai falar mais de NBA, eu entendo. Mas enfim, ele tá falando de futebol, a gente brincou de fazer uma seleção de todos os tempos. Assim, qual seria os 11 de todos os tempos? Eu botei o Leandro. Aí ele falou assim, mas o Leandro? Eu falei, como assim, mas o Leandro? O Leandro, e ele botou outro lateral, que botou o Cafu na lateral dele. E eu falei assim, todo respeito ao Cafu, grande jogador, ok, mas o Cafu, pra mim, não tá nem entre os 4 primeiros. Assim, eu vi laterais muito melhores que o Cafu. Se botar o Carlos Alberto Torres e botar o Jorginho, só aí... Não, o Jorginho também... O Jorginho jogou muita bola. Não, e tem outros laterais também no mundo, né? Mas imagina, mas o Leandro... Até hoje você vai pegar melhores momentos do Leandro. Eu mostrei pro meu filho, eu tenho um filho de 16 anos, você fala assim, mostra... O Leandro parece estar jogando um outro esporte. Aquelas bolas que vêm no alto, o jeito que ele domina... Ou às vezes quando o atacante vem, ele faz pra cá e vai pra cá. É uma tranquilidade como se estivesse na sala de estar daquela um adulto jogando contra crianças. É um adulto jogando contra crianças com uma tranquilidade e joga pra direita, joga pra esquerda. Ele parecia que estava de férias. Ele parecia que não se esforçava. Mas ele é um cara que chora. O Moser, são caras assim que, porra, Não, aquela geração era um absurdo. É brincadeira. O Júnior veio aqui, né? O Characa, chamam de Characa, que nem meu tio, e ele contando os apelidos dos caras. Os caras se divertiam, né? Então ele falava, tromba, não sei o quê, e pum, e tal. Ele falava o time inteiro, cara. Tu ria.
Que o time inteiro já tinha apelido, entendeu? Não, e são uns caras muito espirituosos, né? O Raul é um cara Raul é muito espirituoso. Cara, mais engraçado tem aquele trote que o Júnior dava no avião nos caras. Essas histórias todas, quem é rubro-negro e acompanha e gosta desses bastidores, tem várias histórias. Teu pai já contou várias. Muita. Do jornal, os caras faziam assim. Tinha um monte. Eu ia, tipo, só para voltar naquele assunto do negócio do Jesus Cristo, quando Jesus era o treinador do Flamengo, que aliás eu adoro o Jesus. Sim. O Jesus, eu tava no Instagram, botei aquele negócio de façam perguntas e tal, pra mim. Aí um cara botou assim, você não se sente ofendido do treinador do Flamengo usar o seu nome? Aí eu... Boa. Mas eu demorei até, eu fiquei assim, eu falei, esse cara tá maluco escrevendo pra mim? Aí depois que eu lembrei, eu falei, cara doente. O cara falou, ele usa o teu nome, Jesus Cristo. Aí eu falei, vai tomar no cu. Eu falei, para com essa porra, cara, eu não gosto dessa merda. Mas tudo bem. Não, eu sei que é brincadeira, mas, pô, meu pai não... Porque Deus tá brincando com coisa séria. Não, mas eu tenho certeza. Eu, por exemplo, não sou ateu, eu acredito em Deus. E eu tenho certeza que Deus, o meu Deus pelo menos, é um Deus muito bem-humorado, muito gente boa e vai gostar muito de saber que está sendo comparado ao... Será que se alguém for lá fazer queixa, ele vai dizer, mas ele é mesmo, porra? Ele vai falar, porra, você viu as faltas que ele batia? Você acha que aquilo quem foi que deu para ele? Fui eu, pô. Mas vem cá, ainda no assunto Flamengo, para finalizar, é o seguinte, quando você assumiu lá como, foi vice-presidente de comunicação no Flamengo, eu me lembro, você deve ter passado por isso, do mesmo jeito que eu sou filho, de quando quando anunciaram você, eu me lembro muito bem de muita gente chegando e falando, porra, esses caras estão de sacanagem, o cara do Porta dos Fundos, aquelas coisas assim. O que você ouvia na hora que você recebeu o convite, porque quando você foi para lá, como é que foi esse processo ali na hora que você recebeu o convite de ouvir assim, os comentários das pessoas? Como é que era isso? Ah, cara, assim, eu ouvia de tudo. Assim, normalmente, a repercussão foi muito positiva. Não só para mim, como para o clube. Então, concordo. Afinal de contas, eu já tinha uma história de êxito na comunicação, trabalhando com algumas empresas e tal. Então, assim, quem entendia assim, qualquer pessoa que tivesse um QI maior do que um brócolis ia entender que era uma boa para todo mundo. Mas óbvio que no Flamengo, assim como há em quaisquer setores da sociedade, existe uma picuinha política lá dentro. Tem gente no Flamengo que está dentro do Flamengo e torce contra o Flamengo mesmo. Tem. Não diga. Tem gente, tem muita gente. E aí tinha gente que falava mal, contrataram um palhaço para ser... Como se o fato de eu ser ator e comediante fosse depreciativo. Muito pelo contrário. Assim, muito melhor você ser palhaço da arte da palhaçaria, um ator, um comediante, do que você ser ladrão, corrupto, vagabundo e usar o Flamengo para benefício próprio. Então, tinha, óbvio, uma meia dúzia de gatos pingados que tentava atrapalhar o trabalho. Tentava mesmo. Assim, é muito difícil trabalhar dentro do Flamengo enquanto não for estabelecida uma relação de profissionalismo no clube. Porque tem gente que vampiriza o clube. Tem gente que usa o clube como plataforma parasitária para sugar. Seja levando bola, levando dinheiro, levando benefício, botando parente para trabalhar, botando amigo. Eu fiquei no Flamengo 3 anos, eu nunca levei ninguém da minha relação pessoal para dentro do clube. Eu contratei as pessoas que eu julgava as mais competentes, independentemente de onde trabalhassem. Se era rival, se não era rival, se era empresa, se era pessoa, não importa. Eu trazia e fui excruciantemente combatido por isso, por gente que queria o malefício. Por gente, por exemplo, eu cheguei lá, tinha empresa que prestava serviço para o clube que era amigo do papagaio, do cunhado, do parceiro, do parça de sei lá quem. Eu falava, mas a empresa é boa? Não, não é, então cancela o contrato. Pô, mas tem certeza? Tem, vai cancelar. Ou era líder de torcida que tinha cargo no... Você lembra dessa história? Tem várias, cara, tem várias histórias, assim, que... mas eu cheguei a ouvir uma vez, eu queria cancelar um negócio e alguém me falou assim, pô, mas tem certeza? Ela é namorada do fulano? Eu falei assim, caguei, ela pode ser... Ela podia ser minha namorada, eu não tô nem aí, eu quero cancelar, eu quero melhor... E foi assim. E aí você começa a trazer gente boa e aí começam a inventar coisas. Assim, eu fui vítima de fake news. Uma vez saiu uma matéria num jornalista falando... saiu uma notinha dizendo assim, os jogadores do Flamengo estão incomodados com a constante presença do ator Antônio Tabet, vice-presidente de comunicação, no vestiário dos jogos.
Eu nunca tinha ido num vestiário. Eu nunca tinha ido num vestiário. Eu falei assim, cara, nunca fui. Então, assim, rolava esse tipo de coisa. Eu comecei a ver gente fazendo abaixo-assinado para demitir um cara que trabalhava comigo porque ele era corintiano. Qual o problema do cara ser corintiano? Tá fazendo o trabalho dele bem feito. Você sabe qual é o time do Arrascaeta? Não, vamos mandar o Arrascaeta embora porque ele é Penharol. Não pode. Você sabe que muitas das coisas que você está falando aqui surpreende zero. Tipo assim, para quem tá no futebol, eu já vi cada coisa. Eu vi quando a Chapecoense teve o acidente da Chapecoense, não sei se você lembra, que quando todos os times usaram na última rodada o símbolo da Chapecoense. Sim. Teve um cara no Flamengo, conselheiro, que disse: isso é um absurdo, é contra o estatuto do... Cara, assim, não tem... É cada coisa que você vê... Não, você lembra... Não sei se você lembra... É uma coisa de maluco. Na minha época, eu fiz a modernização do escudo do Flamengo, do CRF. O CRF era aquele mais antigo da época que teu pai jogava, que tinha uns problemas de alinhamento. E eu propus a modernização baseado em designers, etc. Para aplicação de marca nas coisas. Contratamos uma equipe, modernização do escudo. Tá. Eu tive que fazer uma apresentação de 1h30 para 400 pessoas, sei lá, para explicar as coisas e para combater fake news, porque passaram um mês divulgando escudos falsos, dizendo esse vai ser o escudo que ele vai apresentar lá. Assim, é fake news, é gente do mal, gente que quer atrapalhar para não perder a boquinha. Eu acho que quando eles querem tirar alguém, eles inventam qualquer coisa. Eu tenho um amigo que foi demitido lá por causa de... Tem um X9, não sei o quê. Aí o jornalista falou, ele falou, eu nem conheço esse jornalista, eu nunca falei com esse cara. Não, jornalista... Só que os caras querem tirar alguém e o cara quer fazer. Futebol é foda, né? Em determinado momento, eu tava lá eu tava só com Porta dos Fundos e tinha acabado de sair do Desimpedidos. Eu resolvi criar um canal de jornalismo chamado My News, porque eu tava puto com um jornalista específico que inventou uma notícia falsa sobre um jogador do Flamengo. Foi por causa disso? O cara criou uma fake news sobre um jogador do Flamengo, que esse jogador do Flamengo tava enrolando nos treinamentos e tal, e aí depois vieram me dizer que esse cara ganhava, tinha um acordo com o empresário do reserva dele. Aí queriam que falasse mal do titular para ver se o reserva joga. Sabe? Não, é coisa louca. Um ambiente muito... É que eu acho que acima de tudo, por exemplo, acho que as pessoas não entendem. A tua função lá era de comunicação. Era claro que se contrata um cara que tem o currículo que você tem de tudo que você fez, que você montou, que você foi um pioneiro de tudo na internet, como que você inventou modelos ali. Praticamente você inventou modelos de negócios diferentes ali. O pessoal nem entende que você foi contratado por uma função específica e que você fez. Hoje o Flamengo nas redes sociais, ele é um fenômeno, né? Pois é. Tipo, e não era assim. Quando eu cheguei lá, a gente perdia para Portuguesa. O Flamengo tinha muito menos seguidores que o Santos. Que ano foi que você entrou lá? Foi 2000? Eu entrei em 2015. Já tinha Instagram. Setembro de 2000, já tinha tudo. E a gente estava muito mal. E aí eu só prometi, a minha promessa foi, quando eu for embora, o Flamengo vai ser líder de tudo. E eu fui embora, o Flamengo era líder de tudo. A gente passou todo mundo, passou de lotado, o Corinthians, todo mundo, e aí eu consegui sair com paz de espírito. Fiquei 3 anos, 4 anos, você ficou lá? Fiquei 3 anos, saí em 2018. Isso, você sabe que dirigente de futebol, o pessoal não sabe que o cara para ser presidente de clube, isso aqui é foda, né? O presidente, ele não pode ter ele não ganha nada, né? Em teoria, ele não tem que ganhar nada. É um cargo estatutário. Então, às vezes, o cara é dentista, o cara não sei o quê, ele tem um consultório, ele tem que chegar de tarde no clube porque ele tá fazendo outra coisa. Entendeu? Senão o cara... Ou então ele tá aposentado, né? Que ele tá lá. E, geralmente, o cara que trabalha em clube, ele às vezes, tem uma outra função. Só que vida de clube, cara, se você não viver 24 horas aquela porra ali, cara, é um cargo estatutário. Eu não ganhei R$1 durante 3 anos, não ganhei R$1. O que eu ganhei do Flamengo foi credencial para ir nos jogos, que era o mínimo, e a camisa. Tipo, trocava de camisa, aí eu ganhava uma camisa. Olha só. Uma camisa. Assim, foi o que eu tirei do Flamengo nesses 3 anos, assim. Foi uma camisa, quando eu trocava de camisa, e credencial. Nada, zero. Nunca botei ninguém que trabalhasse
comigo previamente ou posteriormente, nada. Assim, as pessoas foram, assim, foi um trabalho muito profissional, quebrando paradigmas, lutando contra gente de dentro do Flamengo, mas o meu espírito lá dentro foi o mesmo que eu espero dos jogadores no campo. Eu falei, eu não vou ceder. Não vou retroceder. Eu falei assim, agora eu vou jogar aqui igual eu quero que um zagueiro, um cabeça de área jogue no campo. Com raça, mordendo a faca, e gente vinha tentar me derrubar e eu não largava o osso. E assim, os caras, teve gente que me odiou. Teve gente que me odiou. E eu sou muito grato que me odeiem e que essa gente que me odiou, eu sou muito orgulhoso, quero que me odeie até hoje, porque é uma gente muito, muito merda. Mas justo... isso não é privilégio do Flamengo, não. É isso que eu ia falar agora, sendo justo não é só Flamengo. Não. Os outros times... Isso acontece em todos os clubes. Isso acontece no Brasil, isso acontece no Rio, isso acontece em todos os estados. Isso é do ser humano, isso não é... Mas é que clube de futebol tem aquela coisa do velho que já tá lá há muitos anos, aí entra o negócio de CEO, é coisa do clube. Isso aqui é Vasco, isso aqui é Botafogo, não pode. E aí você fala, caramba, isso aqui está falido, vai entrar 600 milhões, sei lá, o cara, não, mas isso aqui é contra... Aí tem essas coisas, né? É por isso que me assusta muito... esse discurso de um ou outro candidato atual à presidência do Flamengo falando que não é bom profissionalizar, não. Tem que ter um olho do... Que tem olho do quê? Tem que profissionalizar, tá maluco? Imagina se chegar... Hoje em dia, o esporte, o futebol, o basquete, a NBA, o cinema, isso movimenta... Entretenimento, bicho. Entretenimento é uma indústria, isso movimenta... bilhões e bilhões. Então, assim, você não pode ter um cara que tome decisões a partir de superstição, de mito, de achismo, feeling, intuição. Não pode. Você tem que trabalhar com profissionalismo e você vê que o resultado está aí. No futebol, no Brasil e no mundo, quem é que está no topo, quem está nas cabeças? Você sabe que o meu time, o Boston, foi o último da NBA a entrar na... Tudo era assim, em Boston é tudo tradicional, não pode ter cheerleader, aquela mulher, não pode ter isso, não pode ter musiquinha, não pode ter showzinho. Hoje, a equipe de entretenimento do Boston é a melhor de toda de mídia. É impressionante, os caras são fortes. Acaba o jogo, acabou a final, eu pego meu celular, eu entro no aplicativo do Boston, porque tem tudo. Aí tu compra produto pra cá, não para de ver produto. Cara, é tudo moderno, é impressionante. E os caras hoje são trilhardários, assim, muito mais do que era antigamente. Claro, você vê a figura do vice-presidente de futebol. Isso tem no Manchester? Quantos vice-presidentes? Tem um VP que chega lá, chega lá com aquela pinta de, presidente de honra da escola de samba, falando, tipo isso. E aí, meu parceiro, jogou muito? Não tem. Às vezes manda mais presidente, entra no vestiário, cara. Não existe isso, cara. Essa figura não existe. Aqui ainda tem, porque esse cara entende. Entende porra nenhuma. Entende nada. Agora, você que trabalhou muito tempo, eu tenho uma frase que é assim, que eu acho, eu sempre falei isso, eu queria que você confirmasse na tua opinião. Política de clube é espelho de política de Brasília. Total. Brasil. Total. Política mesmo. Né? Total. A única sorte que a gente deu... Sabe essa coisa de um contra o outro? Parece que ninguém tá... Por exemplo, no Brasil, você pensa que ninguém tá realmente a favor da nação. O cara quer estar certo. Tipo, não importa o lado. Não, às vezes ele quer estar certo, às vezes ele quer ganhar dinheiro. Isso, às vezes ele quer que o parceiro dele se dê bem. Então, às vezes ele quer tirar aqui para ganhar aqui. Clube, federação, esportivo, tudo. Né? Saiu uma notícia hoje, eu até repostei no Twitter, que o Flamengo, essas últimas 4 contratações que fez agora, do Alcaraz, o Michael, o atacante Plata, lá, né? O Plata. E o Alexandro. Que os empresários levaram uma comissão de, sei lá, quantos e quantos milhões. Daria para comprar um quinto jogador. Então, assim, esses processos estão sendo avaliados. Quem é que vigia o cara que toma conta disso? Sim. Porque no clube também tem um negócio desse, né? Que parece que o futebol pode tudo. Então todo mundo tem que estar sempre um vigiando o outro. Sim. Isso é muito importante, porque é o que faz ter essas questões de compliance, de uma política de retidão. Você tem que ter isso para você ter êxito, porque é igual um vazamento. É igual um vazamento na tua casa. Você tem lá, eu fiz uma obra aqui, pô, que maravilha. Pô, tem um buraco e tá vazando por aquele buraco, isso vai dar merda grande em algum momento. E não adianta dizer, mas é o fulano, ele tá ali para sei lá o quê. Tem essas histórias, assim, eu não sei se são verdadeiras ou não, mas eu já ouvi histórias que gente do Flamengo que vai para
assembleia de vereadores ou para Brasília ficar distribuindo camisa para deputado, para sei lá o quê, e festa de gente, da festinha do cara o cara faz pelada no CT. Você imagina essa notícia aqui. Vereadores de Londres foram fazer uma pelada no CT do Manchester City. Você imagina isso? Tem a menor condição disso acontecer. Mas aqui no Flamengo naturalizam isso. Como se fosse uma coisa ok. Entendi. Por isso que eu te falei com o espelho da política, porque assim, você mal comparando, para você consertar uma coisa, às vezes você tem que mexer, né, em tudo. Em todas. Sabe aquela história do sistema é foda, né? O sistema que mexe. O sistema é foda. É porque você não consegue corrigir uma coisa. E não é à toa que o Palmeiras, esses times agora que estão se profissionalizando, eles vão ganhando, né? Claro, óbvio, como os times grandes. Mas eu lembro da série do Mecanismo, né? Sim, o Mecanismo, você viu, a série que é mó barato, né? E tem uma parte que ele fala não lembro que era Seu Alfredo, alguma coisa assim, que dá um vazamento na frente da casa dele. Sim. E ele fala que a prefeitura tem que consertar, e aí demora pra cacete, aí chega um cara da prefeitura depois de um mês, não sei o quê. Aí ele fala, mas caralho, só com você? Só vai demorar um mês? Aí o cara, não, tem também Aí ele, não posso falar aqui. Aí ele fala, o seu Alfredo, sei lá. Mas o que tá fazendo? Não, o seu Alfredo é amigo meu, cobra mais barato e tal, aí tu paga ele, liga pra ele, deu o telefone, mas não fala que foi eu que dei, o cara da prefeitura diz. Aí ele liga pro cara. Aí o cara diz, eu vou aí, o cara conserta em um dia. O cara vai ali, compra a peça, 70, no final ele fala assim, deu 800. Aí o cara, como que deu 800? Quanto é que é a peça? 70. Eu, 30, o outro 20. Aí ele fala, mas é que eu tenho que pagar o cara da prefeitura, o chefe, tá não sei o quê. Aí ele falou, todo o sistema tá errado. Não, o futebol e a política, eles são ambientes tão propícios à corrupção que existe até uma não corrupção. Que é muito engraçado, eu estava conversando com um ex-árbitro e eu estava falando com ele sobre, vem cá, mas você já recebeu proposta? Tal? Aí ele falou assim, não, assim, eu sei que no futebol rola uma proposta fake. Aí eu falei assim, mas como é isso? É tipo, você é o presidente do Guarani. E aí vai ter uma final, Guarani e Ponte Preta, final do Campeonato Paulista, um negócio de maluco. Aí o cara chega pra você e fala assim, então, eu tô aqui representando o árbitro, fulano de tal. Se você me der 150 mil, o Guarani vai ser campeão. Aí você dá o dinheiro pro cara, se o Guarani ganha o jogo, o árbitro não sabe de nada. Se o Guarani ganha o jogo, esse emissário pega o dinheiro e põe no bolso. Se o Guarani perde, ele fala assim, não consegui pagar pro cara, ele devolve pra você. Então o cara faz um jogo, tipo, consórcio quase, um negócio do tipo, chegam pessoas e falam, vem cá, dá um dinheiro aí que eu faço teu time ganhar. E o cara pega o dinheiro, se o jogo dá bom pra você, ele fica com o dinheiro pra ele. Bom, eu não vou nem entrar nesse assunto de negócio de árbitro, que eu sei, eu sei tanta história que não, você não é. Não, sabe, eu não tô dizendo que são sempre assim, tô dizendo que existe até essa personagem. Existe esse tipo de coisa. Claro, intermediário. É um intermediário ladrão. Tem o cara honesto, tem o ladrão, tem o intermediário ladrão. Tem do ladrão ou do honesto. Então, assim, é doideira. São histórias diferentes. Não, tem modelos diferentes. Tem modelos diferentes. É mais barato. Agora tá... Barato, mais ou menos. Não, barato. É barato vai contar a história, né? Agora, com esse negócio de bet, tá complicado, porque assim, a gente não sabe... Bet, eu digo assim, aposta. Que tá tendo um monte de escândalo de jogador, de time, né? De coisa que eu tava sabendo assim que o cara apostou o time inteiro que vai ter 3 escanteios e tal, os caras dão os escanteios e o time inteiro ganha. É uma loucura isso, cara. É foda. Mas aí é um problema... Até na NBA teve, tá? Já então, exatamente. Eu acho que o problema não é do jogo em si ou da aposta. O problema é o ser humano, né? O problema é a corrupção que acontece... Claro. E aqui no Brasil é um problema um pouco mais grave, e de novo, não acho que seja um problema do jogo, da diversão em si. O problema é você ter um país miserável como o nosso e ter gente que está gastando dinheiro que não tem para jogar e ficar numa situação deplorável. Isso precisa ser analisado. Eu não sou uma pessoa que estuda sobre esse assunto, mas acho que a gente tem um problema social, mas acho que os problemas do Brasil... eles são muito maiores que isso e muito mais de infraestrutura e precisam começar lá de baixo. A gente, enquanto não tiver um país com diferenças sociais menores e com uma educação mais pujante,
reclamar de bet é chover no molhado. É como reclamar de álcool, é como reclamar de açúcar, é como reclamar de cigarro, é como reclamar de supervalorização de alguma coisa. A gente tem 1000 problemas, mas a gente precisa... Se esse país não investir em educação, ontem foi álcool, hoje é bet, amanhã vai ser outra coisa. Sim. A gente precisa investir em educação. Você sempre foi muito... Quando você entrou no Twitter, foi uns 2000 e... não lembro. Na hora que abriu, né? Eu estreiei o Twitter. Você estreou o Twitter, né? Eu no Twitter eu sou muito mais do que Instagram. O Instagram eu entrei depois, eu fui atrasado. Mas você foi pioneiro. Agora, nessa época da pandemia em especial, nessa época de polarização que o Brasil viveu, depois de 2019, a primeira, aquela 2000 eleição... Não, começou antes, né? Essa polarização começou... Em 2013 já começou aquela coisa das manifestações na rua, quando a Dilma estava no poder, aí teve impeachment, aí teve Temer, fora Temer. Você tem razão na origem, mas eu acho que o que... Não, o que pegou mesmo foi ali 17, 18. Quando entrou Bolsonaro, então começou a virar uma coisa loucura. No Brasil e nos Estados Unidos também, né? E ali nessa época que foi você, no Twitter, você, em especial, tu era um cara muito... que você falava o tempo todo, né? Ali você... Chegou a discutir até com o presidente, teve um negócio desse, não sei se foi um... eu fiquei bastante lisonjeado que o então presidente da República, ele tinha tempo para ficar discutindo comigo no Twitter. Poxa, obrigado, fiquei lisonjeado. Imagina, o cara é presidente de um país do tamanho do Brasil e fala assim, tá aí, vou responder no Twitter o Antônio Tabet do Porta dos... Porra, obrigado. Você sentiu importante? Não, mas eu senti muito importante porque não é que ele mandou uma mensagem para mim, ele ficou muito tempo... Tu cresceu ali muito, não, nas redes ou não? Aquilo ali não, aquilo ali foi normal. Vou te falar, essa galera é uma galera que ladra e não morde, cara. Eles não... no máximo enchem o saco 24, 48 horas. E, cara, na boa, eu sou muito macaco velho de internet. Assim, hater, tentativa de cancelamento, eu como no café da manhã, com leite e sucrilhos, assim, pelo amor de Deus, não vai. Mas agora falando sério, a tua personalidade sempre foi assim mesmo, né, cara? Sempre foi, ou você melhorou, você ficou mais, como é que fala, maduro depois? Não, cara, assim, eu acho, assim, eu sou uma pessoa muito coerente com meus pensamentos, eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião, eu não tenho problema nenhum em assumir erros. Agora, eu não suporto injustiça, eu não gosto de me calar diante de algo que eu ache que é digno de nota. Então, por exemplo, agora a bola de ouro do Vinícius Júnior, eu falei, porra, é racismo, acabou. Mas é que sei lá o que, não é racismo. As pessoas não entendem que não é só tipo, mas a FIFA já deu, já deram a bola de ouro para um negro, mas não é isso, cara, não é a luta do cara. É inacreditável, assim, óbvio que a FIFA já deu bola de ouro para jogadores negros, inclusive brasileiros. Tinham 2 ali na cerimônia, aliás, o Drogba é apresentador, o EA, né, o EA que apresentou. Já deu a bola de ouro. Ok, mas eram jogadores pretos e que nunca se posicionaram contra o racismo e que nunca bateram de frente contra o status quo. E o Vinícius é esse cara. E assim, independentemente do que dizem, se o Vinícius Júnior fosse um jogador europeu, branco, pode ser latino, espanhol, francês, italiano, ou pode ser lourinho, nórdico, de olho azul, e tivesse feito as mesmas coisas, ele teria vencido a bola de ouro com o pé nas costas. Mas não, o fato dele ser um jogador preto fez com que ele perdesse o prêmio. Mas a eleição foi democrática? Foi democrática, mas justamente por isso que ele perdeu os votos de uma casta de jornalistas ao mundo afora. E outra coisa também, né? A gente não pode deixar de falar 2 coisas. A primeira é a seguinte, quando um jogador branco faz as mesmas coisas que o Vinícius Júnior faz, as pessoas falam, nossa, mas ele é o jeito dele, sagaz, esse jogador ele é ardiloso, ele é mordaz, ele é esperto, olha só como é que é a catimba dele. Quando é o Vinícius Júnior, ele é indolente, ele é abusado, ele é desrespeitoso. Chato pra caramba. Porque as pessoas transferem para aquela figura do Vinícius Júnior o que elas esperariam de um escravinho delas. Como ele é preto, ele não pode ter esse comportamento porque ele é um escravinho, ele é um serviçal, e isso é racismo. Ele é uma ameaça, né, cara? Tudo que ele faz ali. E não é ameaça só para quem manda lá. Para os times, para muitos que aí tem que punir torcedor que o cara não quer punir. Qual a importância de fato dessa votação? Sim. Evidentemente a gente ficou mexido com isso, mas você imagina, são 100 jornalistas, cada um
de um dos países que estão nos 100 primeiros lugares do ranking da FIFA, votando nos seus jogadores preferidos. Imagina se fosse o contrário. Imagina se você pegasse o capitão de cada seleção das 100 primeiras seleções do mundo e falasse assim, pra você, quem são os melhores jornalistas esportivos do mundo? E aí tivesse, só ia ganhar o parça, o amigo, o cara que o fala companheirão, bem, o cara que tem mais seguidores no Instagram. Então, assim, na verdade, Vinícius Júnior, isso é uma merda. Você é muito, muito maior do que esse prêmio. Pode até não existir unanimidade, mas assim, todo mundo que vê futebol sabia que, pelo amor de Deus, cara, não é que... Se não ganhasse ele, tinha que ter alguém que tá chegando perto, ganhando número, não tinha nada a ver. Tu sabe que aquilo dali é... né, que tem alguma coisa... O Rodri é um toró com airbag, né? Não começa não. Polêmica! Não começa não. Zoando, gente, zoando. O Rodri joga muito, mas é engraçado. É o Márcio Araújo, melhor. O Rodri é um toró com airbag e teto solar, pô. O problema não é que ele é muito bom jogador, mas ele não foi nem o melhor do time dele, da Espanha. Ele não foi o melhor do City, ele não é. foi o melhor da Espanha, mas ele é o melhor do mundo. Não existe. Agora, vou te fazer já que a gente está falando dessas polêmicas, eu vou te fazer uma confissão até. Estava até falando com a Roberta e com o Gibbs, que trabalha aqui comigo antes, que, claro que não foi esse o motivo de trazer você aqui, mas uma das coisas, é difícil você... Eu já entrevistei mais de 300 pessoas aqui, e figuras públicas tem muito. Mas é você se identificar com um tipo de pensamento. Tem muita coisa que você fala, porque ninguém, cara, concorda com tudo. Sim. Mas eu vejo muita entrevista tua, cara, é engraçado como muito do que você pensa bate com a linha com o que eu penso. De muita coisa. Não, isso é maneiro, porque raro. Até falei para ela, pode ser que pessoalmente ele fale outra coisa totalmente diferente. Mas é maneiro isso, porque assim, você pensa, você não sou tão louco assim, sabe? Tipo, claro, você vem uma identificação com o que você fala assim, não é possível. Cara, né? Sobretudo, porque assim, eu sou criado num ambiente que às vezes eu fico assustado como que as pessoas acreditam em certas coisas, principalmente política. Sim. E idolatram certas situações e passa a ser tipo, o cara fala uma merda, mas é o jeito dele, né? Mas ele falou, não é possível, cara, que você, para tudo você tem um nível de exigência. Sim. E quando você está falando disso, eu odeio falar de política exatamente por isso, porque senão a pessoa começa a te xingar, mas o nível de exigência não passa a não ser. As pessoas encaram o futebol como, a política como futebol, né? Assim, se é do meu frase, time, né? Como é que é? Política é futebol, futebol é religião e religião é política, é isso aí. Porque... religião é política. Você imagina, a religião... A briga da... Tem o Malafaia, volta e meia, tá aí falando, querendo influenciar no STF, no Congresso. Que religião é essa? Vai dizer que o Malafaia, que é esse sujeito, né? Nossa, ele é especial, ele é abençoado. Aí Jesus chegou no ouvido dele e falou assim, Malafaia, vai amanhã encher o saco do Alexandre de Moraes. Porra nenhuma, isso é política pura, quer ter influência, quer ter poder. Assim como na política, tem gente que passa pano pro Lula ou passa pano pro Bolsonaro como se estivesse passando pano pro Arrascaeta ou pro Felipe Coutinho. Exatamente. Porque virou paixão, e não é, cara. Não é, você tem que olhar você tem que ter um mínimo de discernimento para entender que são seres humanos ali, que são falíveis e que erram, e que não podem ser, que devem ser contestados quando erram, porque as pessoas... É muito doido isso aqui no Brasil, que é um pensamento muito terceiro-mundista nosso aqui, que a gente olha para esses caras, para os políticos, para deputado, para senador, e pode reparar, como é que as pessoas tratam o governador por aqui, prefeito por aqui, deputado, o cara é senador, arruma uma mesa para ele. Irmão, esse cara trabalha para mim. É um servidor público. Ele quem paga o salário dele sou eu. Não sou eu que tenho que abrir mão do meu lugar para ele sentar, não. Ele que tem que abrir do dele para eu sentar. Esse cara é meu empregado. E não é meu empregado, eu não vou tratar ele com desdém ou como se fosse uma pessoa menor. Mas não. A ordem de valores aqui é muito tosca. Então a gente acha que esse cara pode ficar passando a mão na nossa bunda porque ele é melhor e mais poderoso? Não. Sim. Ele é um servidor público. Ele deve trabalhar para a sociedade, não o contrário. Não, e você que abriu empresa pra caramba, empresa que eu digo, Porta dos Fundos, Quibiloco, até para isso, cara, até para isso, quando eu digo até para isso, eu não estou diminuindo, não. Porque se você tivesse uma IBM, numa coisa assim, o nível de exigência para você chegar num cargo maior, você tem que ter um currículo, você tem que falar língua, você tem que fazer isso, você tem que... Tô falando de empresas grandes. Só que para você ser um chefe de Estado no Brasil,
Você não precisa de nada, você precisa só... Você sabe que política do pão e circo, né? Os gregos, antigamente, em alguns momentos, eles, em vez do processo democrático, havia um sorteio, né? Então você imagina, hoje em dia a gente tem 500 e tantos deputados, que são aqueles deputados que estão lá. Eu tenho certeza absoluta, que se em vez de se jogasse todos esses 500 e tantos deputados fora, e óbvio que entre esses 500 e tantos deputados tem gente muito boa, e tem gente muito ruim, mas você joga fora, todo mundo, sai fora, todo mundo. Vamos fazer um sorteio? A partir de agora, vamos fazer um sorteio nacional. Os 550 CPFs escolhidos vão para lá. Só não vão quem não pode, o cara é médico, só que. Mas você sorteia 500 e tantas pessoas, eu tenho certeza que o Congresso ia ser bem melhor. Bem melhor. Aleatório, porque ia ter gente mais humilde, ia ser um Congresso mais diversificado, ia ser um Congresso com meio a meio mulheres e homens, ia ser um Congresso com muito mais pessoas pretas ou pardas. Ia ser um Congresso muito mais democrático, ia ser o retrato do Brasil mesmo. Hoje em dia o Congresso não é o retrato do Brasil. Hoje em dia o Congresso é um retrato do agro, meio com evangélicos e agro e bancadas ali que você... assim, de coisas ainda piores do que o agro, né? Não que o agro seja uma coisa ruim, que eu entendo que a indústria é muito importante, mas bancada da bala, o que é a bancada da bala? Se não uma bancada que fala assim, vamos comprar arma e vamos dar tiro, galera, que maneiro. Não. Primeiro que é difícil você encontrar um cara que, quando ele quer se candidatar a deputado, a vereador, ele pode até dizer publicamente, eu quero melhorar a cidade, mas no fundo ele faz um cálculo assim, eu vou ganhar 40 mil, vou ganhar 60 mil, vou conseguir fazer isso. Quer dizer, ele está pensando ali em outra coisa. É muito louco isso, cara. Muito, quer dizer, é difícil. E tem campanha, aí o cara tem... Bom, mas isso aí, cara, é um papo... Eu odeio falar de política exatamente por isso, porque assim, entra numa... As pessoas ficam mais nervosas discutindo isso do que às vezes até futebol. Do que até com a família. Fala mal do filho do cara, fala mal do... Qual deputado jogou mais? Dá vontade de falar isso, né? Você, cara, tu se considera... Cara, você poderia muito bem ser chamado de rei da internet aqui no Brasil, né? Olha aí. Um dos caras aí, porque, você... Não, tô ouvindo isso do filho do rei do Flamengo, tô ficando... Tá vendo? Não, menos, tá? Não, de Deus, você não consegue... Não quer entrar na nossa... Rei, Zico é nosso rei. Mas aí eu tô falando mais da monarquia. Mas você, cara... Monarquia é política também. Quando tu começou o Kibiloco, foi em 2002, né? 2002. Caralho. Minha memória de 2002, eu não sei nem... A internet era tudo mato. Fazia aquele barulhinho ainda. Do morro. Eu que sou colecionador de rap, eu adorava ir naqueles sites de como é que fala? Lançamentos de CD para eu saber qual que ia comprar. E tinha uma magia naquilo. Nossa, aquele barulhinho. Aquele barulhinho dava um tesão, aquele barulhinho. Você conectou. Conectou e falou, porra, agora vai. Vou entrar no chat do UOL pra comer alguém. Vou nesse aqui. Caraca, ele é muito bom. Caralho. A gente tá parecendo dois velhos falando de antigamente. Eles chamam de cringe agora, né? Cringe. Mas como é que foi começar 2002 aquilo ali, cara? Porque alguém chamou você de maluco, claro, falou assim, tá doido, cara. Muita gente não acreditava que aquilo ia dar certo e era uma época que as pessoas falavam assim, vai fazer isso não é trabalho, né? Aquela coisa, dizia assim, tem que fazer alguma coisa séria. E não, ali já era uma plataforma de comunicação, quem enxergou isso há mais tempo conseguiu ter êxito. Um pouco antes, né? E eu, ainda bem que eu tive essa sensibilidade na época de entender que eu estava diante de uma plataforma que poderia guiar os meus próximos passos. Eu tive um início de carreira em lugares que eram mais ligados à mídia tradicional, como uma rádio, TV, agência de publicidade, mas eu nunca deixei a internet escapar das minhas mãos. Eu sempre tive ela ali ao lado como uma espécie de salvo-conduto para o que eu imaginava ser um diferencial. E foi assim. Quando eu estive na Rádio Globo, a internet foi um diferencial para mim. Na TV, a internet me ajudava. Numa época que as pessoas olhavam para a internet com um certo desdém, achavam que aquilo ali era perfumaria, ou que não ia dar certo, ou que era uma coisa temporária. E não foi, tanto é que eu tô aqui hoje, em 2024, dando entrevista pro filho do Zico. Não, mas você falou, você já teve 300 convidados aqui, você já teve gente muito, muito relevante. O fato de eu estar aqui sentado
é o significado da minha relevância. Não, claro, com certeza. Pô, não, isso aí não... Eu estava perguntando isso até para ver se as pessoas que trabalham com isso, elas te dão como é que fala? Chegar e falar assim, pô, você foi um dos caras... Não, pô, as pessoas falam pra você. Não, eu esqueci a palavra. Falam. Tipo props, assim, em inglês. Como é que fala quando você fala crédito. assim? Exatamente. É tipo assim, sabe? Cara, eu acho que sim, as pessoas reconhecem que eu tenho uma... É reconhecimento, né? Essa palavra. Um reconhecimento. Acho que tem uma relevância. A questão é que, assim, a internet, bem como outros meios, ela vai produzindo os seus ídolos, os seus influencers. Então, assim, tem gente, por exemplo, que tem muito mais seguidores que eu no Instagram, e você vai ver a pessoa não acrescenta em nada, é um X qualquer. Mas eu não fico ressentido com isso. Isso não é um negócio que me bate errado. Eu sei que a minha relevância está em outros lugares. Sim. A minha relevância está não só no número de seguidores que eu tenho, mas na qualidade dos seguidores que eu tenho, nas pessoas com quem eu sento na mesa para conversar, nas empresas que eu faço, nos negócios que eu abro, nas minhas iniciativas. Então, eu naturalmente, se eu botar se eu começar a criar caneca e botar uma caneca para vender no meu perfil ou no meu site, eu sei que eu não vou vender tanto quanto uma influencer que X vai botar o batom dela para vender, ela vai ganhar muito mais dinheiro que eu, mas tudo bem, eu entendo que é do jogo, e isso não me dá um ressentimento. Mas é a nova era, é diferente, né? Você vai pegar lá, eu brincava que meu pai, o Maradona, o Stallone, tinha menos seguidores do que, pô, a Juliette, esse pessoal de hoje, que não tem jeito. Ou de uma tem aquele site Transfer Market, ele faz uns exercícios muito curiosos disso, que ele fala, ele volta e meia no perfil dele, eu sigo, é muito interessante, que eles pegam jogadores assim da época, tipo teu pai, o Júnior, o Leandro, e falam assim, quanto esse cara valeria hoje? Puta que pariu. A partir dos números que eles têm, ou dos feitos que eles realizaram, é uma loucura. Sim. E você imagina, se está assim hoje, imagina daqui a algum tempo. Cara, o Cristiano Ronaldo tem 700, 800 milhões de seguidores. Isso são 4 Brasis. Se você parar para pensar, é que a cada ser humano do mundo, a cada 10 seres humanos do mundo, talvez 1 ou 2 sigam ele. É uma loucura, realmente. Ele fez um canal de YouTube, você viu, né? Que ele abriu o canal de YouTube, tinha 80 milhões uma semana, assim, sei lá, 40 milhões. Doideira. É muito louco. E você lembrar de como tu era no início. Eu lembro quando eu fui fazer o YouTube, meu pai falou, mas, tipo, você vai fazer pra quê? Mas o YouTube é pra quê? Vai ganhar como isso? Eu falei, mas não é. É que você tem que explicar que isso vai dar... Tanto que 2 anos depois ele tava com o canal dele e com gente pra caralho. Mas é foda, né? Porque, assim, é difícil... E muito das coisas que você fez na internet viraram personagens. Sim. Que é hoje o que tá... Pô, tu tá no teatro agora. Tô. Cara, ele tá no teatro com o Peçanha. Protocolo de segurança. Que nada mais é que um personagem que não é da televisão. Não. É da internet. É da internet. Nunca esteve na TV. Aliás, antes de você chegar aqui, o pessoal fala assim, o gurilão da bola azul. Aí eu digo, não, o Mário Alberto. É isso. São os personagens que ficaram popularizados por causa do Porta dos Fundos, né? Cara, me fala, fazer teatro com Peçanha. Puta, cara, isso é demais. É muito bom. Louco. É muito bom. Porque, assim... o Peçanha, a ideia da peça, a ideia por si só já acho interessante, que é engraçada, que o Peçanha é um segurança, / policial, / miliciano, / qualquer coisa, e ele chega no teatro para dar as instruções de segurança de uma peça que vai começar. Para os poucos que não sabem, era CSA e... CSA Nova Iguaçu. CSA Nova Iguaçu, que era o Peçanha, né? Exatamente. É isso aí. E aí o Peçanha chega no teatro, ele vai dar as instruções de segurança e a peça acaba que atrasa e ele fica dando instruções de segurança o tempo todo. Só que aí o Peçanha fala de várias questões inerentes à sociedade atual e que passam por um policial de 40 e muitos anos que nem ele, e ele fala de temas como homofobia, racismo, machismo, óbvio que diante da ótica dele, que é uma ótica muito hipócrita. Ele é o cara que... ele sabe que racismo é crime, mas ele, sem sentir, ele pratica racismo. Entendi. Ele é o cara que sabe que machismo é errado, mas ele é machista. Então, o Peçanha, ele é muito... rola muito uma identificação cômica e, ao mesmo tempo, desconfortável com a plateia, porque a plateia enxerga nisso... Eu tenho uma garota que foi na primeira apresentação e ela falou um negócio que ficou marcado na minha cabeça, que ela falou assim, cara...
é engraçado porque eu via os preconceitos do Peçanha e eu tava rindo deles. Até a hora que o preconceito dele me atingiu. E aí me fez perceber os nossos preconceitos. E então, essa é a ideia da peça, assim, é gerar um desconforto, falar de preconceito, de um jeito óbvio que seja bem humorado, mas porque o humor não só anestesia, não. O humor informa, o humor faz as pessoas você pensar também. Faz pensar. E, ao contrário do que muita gente pensa, o Peçanha é uma personagem que agrada todo mundo. Porque a esquerda acha que o Peçanha é uma crítica, é irreverente, e ele de fato é. E a direita acha que o Peçanha é um exagero, que o Peçanha é, em algum momento, uma homenagem. E ele de fato é. Porque o Peçanha é um retrato de uma personagem que a gente vê muito na rua. Todo mundo que anda, vive, já teve diante de um policial que era mal preparado, ou de um segurança rude, ou de um agente sei lá, que estava tomando conta de um estacionamento que era um débil mental. Todo mundo já teve diante dessa pessoa. Daquela figura. Só que os policiais, por exemplo, amam o Peçanha. Eu paro numa blitz, os caras tiram selfie, mostram a figurinha do grupo de WhatsApp, falam, porra, o Peçanha é muito igual ao meu chefe. Eles veem o Peçanha lá, no ambiente deles também. E eles também se identificam porque... assim, eu sei que eu sou um cara que critica muito o comportamento da direita no Brasil, mas eu sei que tem um pedacinho da esquerda ali, que é um pedacinho que exige muito das pessoas, que acha que lacrar vai resolver e que você pode chamar alguém de burro porque o cara não fala linguagem neutra, não fala elo é mais um exagero, né? É mais um exagero. E o Peçanha é uma personagem que não entende isso. E assim como muita gente não entende, assim como eu ou você já tivemos dificuldade para entender esse tipo de coisa. Acho que a melhor, rapidinho, desculpa um parênteses, o melhor exemplo foi quando o cara estava falando que uma menina, ele estava conversando com a menina, não sei nem se foi você que pode ter falado isso, mas alguém falou que a menina no Twitter, ela falava Twitter, virou X, aí ela perguntou pro cara, pô, você está chamando de Twitter? Mudou para X, né, para X, você não viu? Aí a menina falou assim, mas não deu tempo de eu acostumar. Tinha meses. Aí falou assim, para você não deu tempo. E tu acha que um cara que viveu 60 anos falando de um jeito, tu quer que ele acostume a falar diferente. Mas pro Twitter do X você não consegue se acostumar. Quer dizer, é difícil. Não, e além para as disso... pessoas que ficaram a vida inteira pensando de um jeito. Não, é muito difícil. E além disso, não há a menor necessidade. É uma perfumaria. De novo, a gente vive num país com tanta desigualdade que é muito mais importante você incluir pessoas trans ou respeitar a diversidade sexual das pessoas ou de gênero no dia a dia do que você falar eles, todes, pelo amor de Deus, isso é muito mais importante você agir do que você simplesmente falar ou querer mudar. Pô, pelo amor de Deus, não dá. Mas você falou da menina, tem algum momento na peça assim que tem gente que fica meio... Tipo assim, ou não, é só que ela pensa mais, mas ao mesmo tempo ela tá rindo. Não, ela adora. Nunca houve na peça, já fiz várias apresentações no Rio, em São Paulo, nunca houve nenhum tipo de feedback negativo, pelo contrário, as pessoas esperam no fim para tirar foto, falam, elogiam, assim, melhor trabalho. E tá lotando tudo, né? Tá lotando tudo, mas tem ingresso ainda, eu vou fazer... Eu quero ir lá ver, Aqui no Rio, já tá no Rio. Tá, esse fim de semana e no próximo. Shopping da Gávea. Shopping da Gávea, nos 2 primeiros fins de semana agora de novembro, não sei quando é que esse programa vai ao ar, mas vou estar em Campinas dia 1º de dezembro, tô até. Olha aí, 1º de dezembro não, acho que já vai estar no ar. Aí, galera, eu não posso falar pelo outro lado, tá? Mas os bugrinos, pelo amor de Deus, os bugrinos aparecem lá, que ele é meu amigo. Ele vai virar bugrino, entendeu? Segundo time. O versão do Guarani. Mas, cara, que bom, cara, que tá um sucesso danado. Eu vi você com o cara do Breaking Bad, que o Breaking Bad era ele mesmo ou não? Essa é uma história... É ele mesmo ou não é? O que você acha? Cara, é igualzinho. Era ele. Claro que era. Eu falei, não é possível, cara. Não pode ter comprado um clone, esse filho da mãe. Qual é a história? Vai contar a história? Não pode? Eu prometi pra ele que eu não posso contar a história. É mesmo, cara. Mas ele participou da peça? Foi lá na peça uma vez? Não foi? Não, só fez aqueles vídeos comigo. Cara, e tu sabe que Breaking Bad é uma das séries que eu mais gosto. Não é demais. A primeira, pra mim, é melhor aquela ali. Sopranos. Não, pra mim é Breaking Bad. Não, essa daí ganha. Pra mim é Breaking Bad. Eu acho Breaking Bad uma aula de tudo, de fotografia, eu acho foda interpretação. Também. É uma das melhores. Better Call Saul, acho que pra mim, eu acabei gostando ou até mais. Não, Better Call Saul também gosto, mas ritmo. ela tem no meio ali, ela dá uma barriguinha e depois ela melhora muito. Ela começa muito bem, tem uma barriguinha e depois ela melhora muito, mas Breaking Bad... Não, Breaking Bad é foda. Pra mim tá no primeiro lugar.
Cara, E Succession tá perto. Vem cá, me fala do teu... Tu também tem um programa, né, de entrevistas, né? Sim, no UOL? É no UOL, Alt-Tabet. É um talk show. Bastante parecido com esse aqui, inclusive, né? Assim, é um ambiente de talk show, eu convido pessoas e é uma vez por semana. E eu tô bem feliz com o resultado. Vamos falar de um assunto que eu não sei se você aguenta falar mais. Rede Globo. Muita gente... A tua história se confunde com a história da TV Globo. Falta teu pai lá, pô. Ué, porra, tu tem que chamar ele. Já chamei, mas pô, um dia tá no Japão, tá viajando toda hora. Outro dia tá no Azerbaijão. Mas ali você recebe pessoas de todos os meios, né, que você tá falando. Sim, não é uma coisa mais de política, mais de esporte, mais nada. Eu chamo pessoas de todas as áreas. Pode ser esporte, política, comportamento, gente ligada à medicina, ciência, eu gosto muito. Atores, comediantes. Eu só quero entrevistar gente que tem alguma coisa relevante a dizer e que eu consiga tirar alguma coisa que eu não tenha tirado ainda. Eu lembrei, antes de começar o programa, a gente estava aqui batendo papo, e aí eu falei, puta, tá vendo? Esse papo aqui já dava um outro programa, porque você fez um programa que vocês filmavam o cara antes. Sim. Não sei se meu pai foi nesse negócio. Foi. Foi pro ar o dele, não? Não foi pro ar. Então, mas era... A sorte como é que era? Porque não tem vídeo dessa porra, né? Vocês... Não tem, é porque o que aconteceu foi que a gente gravou 3 temporadas, mas só uma foi pro ar. As outras 2 não foram pro ar porque o dono da produtora deu um calote em todo mundo e aí a gente processou e não deixou ir pro ar. Mas a ideia do programa era muito boa, que era um talk show, tinha um estúdio, tinha arquibancada, tinha tudo. E aí eu chamo o convidado, e aí as pessoas da equipe ficam fingindo que estão trabalhando. Tipo, o câmera fica ajeitando a câmera, o cara do som fica mexendo em você, entra uma pessoa da maquiagem, você acha que não está gravando ainda. E essa pré-conversa já valia. Então já estava filmando, já estava gravando sem a pessoa saber. E eu conversava com ela. Pô, mas é foda que tem cara que vai falar um monte de coisa que não podia falar. Mas era essa a graça. O cara falava muita coisa, sei lá o quê. Aí, quando ia começar o programa, eu falava assim, é isso, muito obrigado. O cara, mas o que aconteceu? Eu já estava gravando tudo. Aí o cara fica... E é engraçado como o ser humano não recorda. Eu aqui com você, eu sei que está gravando, então eu tenho ciência do que eu estou falando. Sim. Eu sei o que eu posso falar, o que eu não posso falar, o que eu devo falar, o que eu não devo falar. Quando não está gravando, você fala qualquer coisa e você não registra. Então, quando teu pai, por exemplo, quando foi lá, ele falou coisa pra cacete, falou muita coisa. Eu imagino que ele gosta de uma resenha. Gosta de uma resenha. Quando acabou, ele fica aqui fora falando um monte de... Quando acabou, ele não lembrava do que ele tinha falado, pra saber se podia ir ao ar ou não. Porque ele não lembrava. Mas é isso que eu ia falar. Mas eu posso falar, o teu pai foi bem... Eu lembro, não tem isso no ar, mas teu pai foi um dos caras mais safe de todos, assim. Ele não falou nada que gerasse uma casca de banana. Agora teve gente. É isso que eu ia perguntar. Puta que pariu. Nunca foi pro ar, mas teve jogador lá que chegou, porque foi uma edição só sobre futebol. Então eu entrevistei vários jogadores e ex-jogadores. Teve jogador lá que, na resenha, antes de começar a gravar, ficou falando mal do colega. Esse cara aí é um filho da puta, sei lá o quê, joga porra nenhuma, não sei nem o que tá jogando lá. E aí, mano, caraca. Mas o pessoal não chegava pra você e falava assim, não, irmão, não tem como, cara. Tu tinha que tirar isso. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu? Nunca aconteceu. Acho que as pessoas não se arrependiam, nunca pediram pra tirar. Mas também, como não foi ao ar, não dá pra saber o estrago que foi. Então... Mas quantos que não foram pro ar? Assim, quantos que foram pro ar, afinal? Foram pro ar uns 7, 8 da primeira temporada, que foi com ex-atletas olímpicos. Então, Robson Caetano foi... Luísa Parente foi, teve uma galera que foi, e cara, foram muito engraçados, mas nunca gerou nenhum problema para os convidados. Mas o programa era esportivo ou não? Era de tudo também? Não era de tudo, mas como a primeira temporada foi perto dos Jogos Olímpicos... Entendi. Aliás, minto, foram 2 temporadas pro ar, porque teve uma que eu entrevistei o Rafinha Bastos, eu entrevistei a Dani Calabresa... Porra, esse deve ter sido então mais engraçado, né? Que são comediantes, falam mais... Sim, foi muito legal, foi muito divertido. Mas vem cá, tu gravava antes, como é que as meninas sabem? Ninguém sabia que o modelo era assim? Não, porque a gente chamava as pessoas, a gente fez a primeira temporada inteira e botou no ar. Mas na segunda, que eram só com atletas olímpicos,
O atleta olímpico, por algum motivo, ele não sabia de porra nenhuma. Então o cara tava lá... Meu pai, eu tenho certeza que ele não ia saber também. Então, exatamente. A temporada do atleta olímpico a gente fez também junto com a do futebol. A gente filmou todas juntos. Só que a do futebol, que era a terceira, não acabou não indo pro ar. Agora me conta como é que foi você ser ator. Foi Elas por Elas, né? Novela que você Elas por Elas. Quem te chamou, quem teve a ideia de chamar você? Foi tudo por causa, mais uma vez, todo o teu trabalho no Porta dos Fundos, nas coisas que você fazia na internet, né? Mas então, daí... desde o início do Porta, sempre houve convite para eu fazer novela. Assim. Mesmo? Só que eu não podia fazer por uma série de questões. Algumas, maior parte delas profissional, porque eu estava muito ocupado fazendo as coisas do Porta ou fazendo outros projetos, como esses todos que você sabe que eu me envolvi, tipo Desimpedidos, Flamengo, Gold, MyNews, Gold e tal. E eu também era um cara que eu fiquei conhecido, meu rosto ficou conhecido um pouco tarde. Eu não sou um cara que é famoso desde os 20 e poucos anos, igual esses garotos que começam em Malhação. Assim. Claro. E era uma época que meus filhos estavam muito pequenos, eu queria ficar mais tempo possível com meus filhos. Então eu acabava ou não topando, ou não conseguindo fazer, não conseguia adequar as coisas e tal. Aí um dia, conversando com a minha agente, ela falou assim, cara, você tem que fazer, faz um dia, vê qual é e tal. E eu recebi um convite que pra mim foi irrecusável. Primeiro que era pra fazer um remake de Elas por Elas, e é uma novela que foi ao ar em 82, então bate no meu... Eu era criança ali, tipo, eu tinha 8 anos quando a novela foi pro ar. Eu lembro até hoje de como eu idolatrava o Mário Fofoca, do Luiz Gustavo. 5 anos, né? Então, assim, já foi para um remake de uma novela que marcou minha infância. Segundo que ia ser dirigido pela Amora Maltner, que é uma diretora hiper talentosa, uma mulher com quem eu sempre quis trabalhar e já era renomada, a fama a precedia, mas trabalhar com ela foi muito bom, porque ela é uma diretora hipersensível, generosa e tal. E terceiro, que eu ia trabalhar com um elenco... É isso que eu ia te falar. Quem era o elenco? No meu núcleo, o elenco da novela é maravilhoso, enorme, mas o núcleo com quem eu trabalhei diretamente também era também incrível, que era Isabel Teixeira, o Marcos Caruso, Caruso é impressionante. Matheus Solano, então a Paula Cohen, então assim... Eu não tive como dizer não. E foi maravilhoso fazer. Fim da linha, vai, toma teu tempo aí, reza, vai. Anda. Oh, meu Deus. 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 E eles te ajudavam ali no caso, por exemplo, Caruso, pô, imagino. Cara, o Caruso, várias histórias pra contar. Todo mundo que vem aqui que fala do Caruso fala dele. Ele é um cara muito talentoso, ele é um cara muito generoso, muito humilde. Da preocupação dele com... Inteligentíssimo, assim, um colega, eu não posso falar nada dele e de mal dele, só coisas boas. E de certa forma, eles também são responsáveis pelo meu ingresso no teatro, porque nos bastidores eles falavam com tanta paixão do teatro, que eu falei, eu tenho que tentar. Você só fez aquela, né? Só fez aquela depois? Chegou a fazer Não, só fiz uma novela, mas eu se vier outra, eu faço. Tá esperando o convite? Eu quero ver o que vem, né? Mas assim... Filme você fez, né? Fiz vários filmes, fiz várias séries, sim. É sempre, na maioria das vezes, humor ou você não... Cara, normal, a maior parte das vezes é humor, mas eu já fiz algumas coisas que não sejam humor e eu quero agora também não fazer. Eu quero fazer alguma coisa que seja diferente de humor. Dramático. Assim... Óbvio que se vier um convite para uma comédia e eu acho interessante, eu tenho maior tesão em fazer comédia, é o que eu gosto de fazer, mas também tenho interesse em fazer outras coisas. E o que tem agora de novo teu que você está pensando de internet, agora essas coisas? Tu é um cara que parece que tu não é meio... não para, né? Tu gosta de ficar abrindo coisa. Eu quero fazer mais um canal, alguma coisa relacionada a entretenimento também, eu não posso dizer exatamente o que é, porque é uma ideia... Entendi. Diferente. A peça vai rodar o Brasil e o mundo ano que vem, então vou começar a ir para outras cidades. Então todo mundo manda assim, pô, quando é que você vem pro Recife? Quando é que você vem pro Brasília? Quando é que você vem para Porto Alegre? Quando é que você vem para Londrina? Eu vou Belo Horizonte, eu vou para esses lugares todos ano que vem. Pô, que maravilha. Vou para fora do Brasil com a peça também.
Vou fazer um filme agora no fim do ano. Também não posso falar muito sobre ele, porque é uma coisa mais meio secretinha aí. Eu tenho... Pô, mas é bom, não. Projetos é o que não falta. Pois não, vai ter filme, vai ter esse canal que eu quero fazer, vou rodar a peça no que vem. Tô com uma ideia de série, então tem muita coisa acontecendo aí. Que maneiro. Mas no Porta você ainda está envolvido, não? Você ainda é um dos sócios, sim, né? Sim. Você continua fazendo vídeo e tudo, né? Agora menos, né? Agora eu tô menos envolvido porque eu tô, imagina, mergulhado na peça, fazendo talk show, não tenho mais tanto tempo, mas sim, eu ainda sou um dos sócios. Eu quero finalizar com uma coisa que é o seguinte, antes eles estavam falando de uma história que aconteceu contigo de Blitz, de Gurilão da Bola Azul, que os caras queriam ver... Não foi Blitz, não. Não foi Blitz, não? Mas eu queria... Bom, tu vai contar essa história, mas eu queria que se eu tivesse alguma história... Qual foi a história mais doida que já passou contigo com alguma coisa de personagem teu? De personagem? Ou contigo, cara, não sei. Cara, eu acho que a coisa mais inusitada que aconteceu, assim... Já aconteceram algumas histórias bem inusitadas, tipo... Desde cantada em bar... Tipo, mulher chegando e falando assim, sabe o que eu quero, Mário Alberto? Já aconteceu. Mas eu acho que a mais inusitada mesmo foi uma vez que eu tava no aeroporto de Congonhas e eu fui mijar, fui fazer xixi. E eu tava fazendo xixi e eu vi uma sombra diferente. Quando eu olho pra cima, tinha um celular. Mentira. E o cara na cabine do lado pegou o celular pra filmar meu pau. E aí eu saí, já rolou um estresse no banheiro. Eu falei, que porra é essa? Ele falou assim, queria ver se a bola era azul mesmo. Tá de sacanagem. Juro, aeroporto de Congonhas. Cara, vou te falar que desde então, toda vez que eu entro no banheiro, eu já fico meio assim, Tá de sacanagem, não é possível, cara. Mas essa história que eles falaram do negócio da bola azul, foi essa então? Não foi, não? Tem uma outra. Não, acho que foi essa. Foi essa, né? Foi essa. Caralho, o cara tentou filmar. Tentou filmar. Cara, teu pai já deve ter passado por isso. Não, coisas piores. Se for contar a história, a gente tem muita. Vem cá, tem uma palhinha, o Peçanha consegue dar um recado para os nossos... Rapaz, você quer que eu fale de Peçanha sem meu bigode, sem a minha barba? Não precisa, só para, sei lá, só para dar uma... Qual é a câmera? Pode ser aquela dali, aquela dali. O Clodovil fazia a lente da verdade e abre o jogo pra gente. Peçanha. Bigode de Peçanha, aqui ó, tá bom? Para os telespectadores do Júnior. Olá a todos! Estou aqui hoje diante do Júnior, né? Júnior Coimbra. Irmão da Sandy. Tá um pouco aí mais acima do peso que o original. Vim aqui contratar o pai dele, né? Zico, para ser treinador aí do meu time lá em Nova Iguaçu, o Bayern de Munique. Time aí que eu sou CEO, dono da SAF, treinador, diretor e vice-presidente ladrão de futebol. E eu e minha parceira Beth, que não é aposta, a Beth é uma menina aí que eu tenho um negócio aí com ela. Selva! Obrigado, meu irmão. Pô, eu quero ir lá na peça, eu faço questão, hein? Vai ser um prazer. Para quem aí tá no meio de novembro, dia 29 de novembro, sexta-feira, em São Paulo, vai ter sessão extra, porque a gente lotou todos os dias lá em São Paulo. Só não lotou no dia que teve o blackout lá, que aí também não teve como. Mas dia 29 de novembro tem uma sessão extra no Teatro Gazeta, sexta-feira, às 8 da noite. E se você é de Campinas, terra do glorioso Guarani e da Ponte Preta... Não fala isso, não fala. Só do Guarani. Você é de Campinas, tem 2 sessões no dia 1º de dezembro em Campinas, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi. Peçanha estará aí em Campinas. Segura, Peçanha. Selva, meu irmão, obrigado por você ter vindo aí. Obrigado a você. No meio dessa loucura, um brinde a nossa aí, tá? Um brinde. Valeu. Vou fingir que vou beber porque a minha água acabou, mas vou fingir.